Eu sou a favor. Temos uma dívida histórica com os negros. Eu sou super contra. Não tenho uma opinião formada. Não concordo. Deveríamos ter somente cotas sociais. Eu não sei como funciona. Mostra o quanto o governo é incompetente. Cotas são injustas. Elas são boas, dão muitas oportunidades. Cotas não resolvem o problema. Que lei é essa? Cotas são racistas. Só mostram a impotência do governo. Cotas? O que é isso? O sistema de cotas é um modelo de ação afirmativa implantado em alguns países que busca amenizar desigualdades sociais, econômicas e educacionais entre raças, almejando a utopia da completa igualdade entre elas. Segundo registros, a primeira vez que esse sistema foi implantado foi na metade do século XX, buscando diminuir a desigualdade socioeconômica entre brancos e negros nos Estados Unidos, mais especificamente em 1960. No Brasil, as coisas demoraram um pouquinho mais. Foi somente em junho de 2004 que a Universidade de Brasília adotou o sistema de cotas raciais, tornando-se assim a primeira universidade brasileira a adotá-las. Afinal, como funciona a lei de cotas? A Lei nº 12.711 de 2012 vai entregar 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação a alunos oriundos integralmente do ensino médio público. Traduzindo, a Lei nº 12.711, sancionada em agosto de 2012, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, tecnologia e ciência do país a alunos oriundos integralmente do ensino médio público. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência. Dessas vagas destinadas a alunos oriundos do ensino médio público, metade das vagas são destinadas a estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Distribuindo metade dessas vagas a negros, pardos e indígenas. E a outra metade aos demais concorrentes. Já outra parcela de vagas destinadas a alunos oriundos do ensino médio público é distribuída a estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio per capita. Distribuindo metade dessas vagas a negros, pardos e indígenas. E a outra metade aos demais concorrentes. Que essa lei que acabamos de ver no diagrama mostrado na animação tem gerado diversos conflitos, nós já sabemos. Mas o que será que as pessoas que são a favor dessa lei dizem?
E as pessoas que são contra? Vamos analisar agora o que as pessoas que são a favor dizem. Há pessoas que defendem que a lei de cotas abre diversas portas de oportunidades a negros, pardos e indígenas. Além disso, segundo a opinião popular, esse processo ajuda não somente as pessoas a serem incluídas e acolhidas socialmente, mas também a se educarem. Há também quem diga que é necessária a existência de políticas afirmativas baseadas no princípio da igualdade proporcional, ou seja, defendem que não há como tratar igualmente os desiguais. Já a UNB, Universidade de Brasília, citada anteriormente como sendo a primeira universidade brasileira a se utilizar de cotas, diz que o sistema de cotas para negros se justifica diante da constatação de que a universidade brasileira abriga em sua maioria esmagadora pessoas de cor branca, de modo a valorizar apenas o pensamento de um segmento étnico, na construção das soluções para os problemas atuais de nossa sociedade. Ainda, segundo a universidade, o negro não tem oportunidades comuns às dos brancos. E isso faz com que ele não tenha acesso a boa educação, ocupando em sua maioria posições subalternas, sem a chance de ter um cargo de prestígio social. O ideal seria que cotas não fossem necessárias, que todos pudéssemos ter acesso de igual para igual, mas essa infelizmente não é a nossa realidade. Segundo o professor de cultura brasileira, Marcos Minuzzi, doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, essas medidas são importantes para mostrar que há uma preocupação sobre a intensa desigualdade no país, tendo ele uma opinião favorável no sentido de que as cotas democratizam o acesso considerando as grandes desigualdades sociais. Segundo ele, mesmo sendo alvo de críticas, o mais relevante sobre mecanismos como a lei de cotas é que estes refletem uma preocupação em resolver o problema. Além da dívida histórica que o país tem com os afrodescendentes, de anos de exploração, a lei veio para minimizar as diferenças raciais e socioeconômicas que sempre existiram no Brasil. Aqui, somente 47,73% dos brasileiros se declaram brancos, segundo o censo de 2010, tornando-se assim um dos países mais miscigenados do mundo. Mesmo com toda essa mistura, ainda há diferenças que gritam aos nossos olhos. Mas alunos cotistas possuem rendimentos acadêmicos baixos. Estudos realizados pela Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação permitem afirmar que o rendimento acadêmico dos cotistas é, em geral, igual ou superior ao rendimento dos alunos que entraram pelo Sistema Universal das universidades. Tais indicadores desacreditam a ideia de que as universidades, ao adotarem cotas, teriam rendimentos inferiores. Agora, analisaremos os argumentos mais comuns contra as cotas. Cotas raciais são racistas. Esse é um dos mais recorrentes. De forma simples, faz-se o entendimento de que combater segregação e preconceito com atitudes que privilegiem determinados grupos sociais representa uma ironia. O que também é afirmado é que oferecer privilégios a grupos específicos significa identificá-los como menos capazes que os demais. Cotas raciais são injustas. Indo na mesma linha do raciocínio anterior, aqui o que se diz é que, ao oferecer determinadas facilidades aos afrodescendentes, eles, ou seja, o governo, políticos idealizadores das cotas e etc., deixam de fora toda uma gama de outros indivíduos que disputam, por exemplo, uma vaga numa universidade, numa situação em que, mesmo com desempenho alto, acabam não conquistando uma vaga que outro candidato com cota consegue, mesmo em alguns casos tendo uma nota menor. Não resolvem o problema, pois são mecanismos meramente paliativos. Não tratam a causa, não resolvem a situação e servem apenas como joguete político para mandar a sujeira para debaixo do tapete. O que também é comum de se ouvir é que, principalmente no que se trata do ingresso na universidade, a disputa deveria ser baseada única e exclusivamente no desempenho do candidato, que deve entrar o mais preparado e que, esses sim, tenderão a ser os melhores profissionais no futuro. Cotas apenas sociais são mais aceitáveis. Do lado oposicionista, os mais moderados, em geral, não se opõem às cotas sociais, pelo fato de a mesma ser um fator mais palpável e passível de análises menos abstratas. Análise da renda, por exemplo. Ao analisar argumentos não só contra as cotas raciais, mas também contra cotas sociais, há pessoas com a seguinte opinião: as cotas raciais e sociais existem para compensar a impotência e incompetência do governo em oferecer ensino básico de boa qualidade para todos.
Um abraço. Tá, corta, daí eu não vou dar tchau pra ninguém, a gente faz um... E você? Qual a sua opinião?